Olá, meus irmãos, novamente vamos agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos juntos mais uma vez para partilhar a palavra de Deus. Graças a Deus, o Carlos e a Rose já fizeram toda uma introdução, já deixaram o nosso coração bem preparado e desejoso de ouvir aquilo que o Senhor tem para colocar no meu e no seu coração. Vamos pegar a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 20, do versículo 3 em seguida. A cada versículo vamos parando para mastigar a palavra de Deus e nos alimentarmos daquilo que Ele quer nos suprir nesse momento. Amém? A palavra vai falar sobre o rei Josafá, que ali coordenava, governava todo um povo temente a Deus, que confiava em Deus, mas que em um determinado momento foi avisado de que aquela cidade seria novamente invadida pelos israelitas, e aí o temor deles. E quando os israelitas invadiam as terras, matavam todos os homens, deixavam vivos somente as crianças e as mulheres, e mesmo assim deixavam as vivas para serem escravos deles. Olha o pavor que se causou naquela cidade quando ouviu-se a notícia de que os israelitas iriam devastar, acabar com aquela cidade. Nesse contexto diz a palavra de Deus, versículo 3: perturbado, Josafá se dispôs a recorrer ao Senhor e promulgou um jejum para todo o Judá. A população de Judá reuniu-se para invocar o Senhor. De todas as cidades de Judá, o povo acorreu para invocar o Senhor. Ou seja, Josafá ficou perturbado. Em outras versões vem a palavra medo, que Josafá ficou com medo. No momento que você está com medo, meu irmão, no momento que a perturbação te faz ficar perturbado, o que você faz? Se desespera? Chora? Se tranca? Se isola? Ou você recorre a Deus? Assim se encontrava Josafá. Qual a opção de Josafá? Mesmo com medo e perturbado, ele recorre a Deus. Chama toda a população, diz do que poderia acontecer, de que foi avisado daquela situação, propõe um jejum e oração no templo do Senhor. Você faz isso também? Primeiro conselho: nos momentos de perturbações e de medo, que possamos nesse momento recorrer ao Senhor com mais fervor. Devemos recorrer ao Senhor em todos os momentos da nossa vida, lógico, para agradecer alegria, tristeza, saúde, doença, sempre. Devemos manter esse contato, mas no momento do medo e da tribulação, ali que precisamos não cair, não ceder, e assim como Josafá, rogar e pedir ao Senhor que Ele venha em nosso auxílio. Diante do novo átrio, no templo do Senhor, Josafá ergueu-se na presença da grande assembleia dos homens de Judá e de Jerusalém e disse: Deus de nossos pais, não sois vós o Deus do céu e o soberano de todos os povos? Tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Não sois vós, Senhor nosso Deus, que desalojastes diante do vosso povo de Israel os habitantes desta terra e a destes para sempre a descendência de Abraão, vosso bem-amado? Ele estava falando daquela terra que Deus tinha prometido que seria deles. Nela habitaram e construíram um santuário para a glória do vosso nome, dizendo, preste atenção no versículo 9: se nos sobrevier alguma desgraça, guerra, flagelo de vingança, peste ou fome, nos apresentaremos diante de vós neste templo, pois vosso nome é nele invocado, e clamaremos para vós do fundo da nossa angústia, então havereis de nos ouvir e salvar. Olha a oração de Josafá, o diálogo de Josafá com Deus. Ele acreditava que ali naquele templo, naquele lugar onde todos iam se reunir, Deus ia ouvir e ia agir por eles. Será que fazemos isso? Meu irmão, minha irmã,
Quantas vezes na hora da tribulação, em vez de pedir a Deus, a gente se tranca, se fecha, se desespera, chora, esperneia e não conversa com Deus. Aquilo que Deus já sabia que Josafá só o lembrou, né? Deu a impressão que aqui Josafá o lembrou. Não, nós não conseguimos lembrar Deus daquilo que Ele tem que fazer ou de que Ele já nos prometeu. Mas Deus quer ver esse nosso diálogo. Já imaginou você numa situação onde você se encontra desesperado e você olha para Deus, para o céu e fala: Deus, eu sei que Tu me amas, eu acredito nesse Teu amor por mim, eu sei que o Senhor não vai me abandonar, porque assim é promessa Tua, que o Espírito Santo me ia guiar em todos os momentos da minha vida. E aqui estou eu, prestes a cair, mas eu tenho certeza, o Senhor vai vir em meu auxílio. Essa é a oração que Josafá fez. Essa é a oração que nós fazemos diante de Deus no momento de tribulação e de medo. Meus irmãos, o medo é o contrário da fé. Qual é o contrário da fé? O medo. O medo faz nos afastarmos da fé, começa a tirar a fé de nós. O medo faz a confiança em Deus ficar menor em nós. E aí nos afastamos, nos diminuímos e deixamos com que o medo ou a desconfiança faça parte da nossa vida. Olha o que diz no versículo 10: Eis, portanto, agora os amonitas, os moabitas e os habitantes da montanha de Seir, pela terra dos quais não permitistes que os israelitas atravessassem quando da sua saída do Egito, e dos quais eles se desviaram sem destruí-los. Eis que eles nos recompensam, vindo expulsar-nos dessa herança, cuja possessão nos destes. Ó nosso Deus, não exerceste sobre eles vossa justiça? Pois a força nos falta diante dessa multidão que avança contra nós. Olha o pavor ao qual Josafá estava falando com Deus, que estava com pavor que aquela multidão, aquele exército muito maior que a cidade dele, iria devorar toda a cidade. Não sabemos o que fazer, nossos olhos se voltam para vós. Toda a população de Judá lá estava, de pé, diante do Senhor, com suas crianças, suas mulheres e seus filhos. Olha Josafá dizendo que está com todo o seu povo, clamando a Deus para que a vitória acontecesse. Então, no meio dessa grande multidão, olha só, o Espírito do Senhor apoderou-se de Jaziel, filho de Zacarias, filho de Banaías, filho de Getel, filho de Metanias, um levita da linhagem de Asaf. Disse ele: prestai atenção, homens de Judá e de Jerusalém, e tu, rei Josafá. Olha a resposta para Josafá: eis o que vos diz o Senhor, não temas, não vos deixeis atemorizar diante dessa multidão imensa, pois a guerra não compete a vós, mas a Deus. A promessa de Deus de que Ele não ia fazer tudo sozinho, Ele queria realmente que o povo cumprisse com isso que Josafá prometeu, que todos estariam ali, diante do templo, rezando, pedindo para que Deus intervesse, e Deus assim fez. Do versículo 16 em diante, a comprovação de que Deus vem em auxílio, mas Deus ali viu aquele povo unido em fé, em oração, pedindo para que Ele destruísse todo o mal, e assim armadilhas foram feitas por Deus, e os próprios israelitas se mataram entre si, uma confusão que do versículo 16 em diante vocês podem acompanhar na sua Bíblia, e o mal foi vencido, a cidade continuou restabelecida, amando e temendo a Deus. Josafá continuou governando, os povos continuaram adorando e o mal foi vencido, graças àquela oração sincera de um homem que tinha fé e que tem fé. Meus irmãos, eu no começo desse mês fui acometido do vírus da Covid, eu e toda a minha família. Confesso que o mais grave foi eu, porque ardia muito o meu respirar, a ponto de eu respirar e arder e eu ter que procurar o auxílio médico. E procurando esse auxílio médico, eu confesso a vocês que assim como Josafá, eu tive medo e fiquei perturbado. No momento em que o médico me disse que eu ia ser transferido de ambulância para uma outra unidade hospitalar, eu fiquei com medo. Vários pensamentos tomaram conta da minha cabeça. Ambulância, um veículo que, a gente sabe que se desinfeta ele, mas o medo da contaminação. Falei, se eu não estiver com vírus, agora é que eu vou pegar o vírus indo de ambulância para uma outra unidade hospitalar. E aí ardia mais, aí o meu quadro clínico começou a piorar naquela UBS.
E de repente, meus irmãos, eu olhei para o céu e falei: Senhor, eu sei que Tu me amas, eu sei que eu Te amo e eu sei que o Senhor não vai me abandonar. Me dê forças para fazer aquilo que é necessário, para que eu viva mais, para que eu continue sendo um pai de família, um marido, uma pessoa da igreja, para proclamar as Tuas maravilhas na minha vida. Eu sei que eu preciso disso. Me dá mais essa oportunidade, me salva, me ajuda. E saí daquele posto, mesmo contrariando os médicos. Liguei para minha esposa e falei: olha, eu não estou aguentando, mas eu não vou de ambulância e não vou ficar internado. Meus irmãos, o pensamento em ficar internado em um hospital com esse vírus da Covid, não podendo ter visitas dos familiares e ficando isolado totalmente todos esses dias longe dos meus familiares, me causava medo e perturbação. Por isso abandonei aquele posto de saúde e fui para minha casa. Graças a Deus, amigos começaram a me ligar, pessoas começaram a perguntar o meu estado de saúde como estava, e eu senti a voz e a mão de Deus fazendo com que eu tinha que procurar o auxílio médico. E assim eu fiz. Fui ao hospital, obedeci aquilo que os médicos pediram para fazer, não fiquei internado, mas tomei várias medicações e graças a Deus hoje estou plenamente recuperado. Obedeci aos médicos, obedeci aos profetas que foram profetas, amigos do grupo de oração que me falaram: procura o médico. Como peguei o vírus? Não tenho a mínima ideia. Um descuido meu com certeza aconteceu. Tomei todas as precauções, álcool, gel, máscara, evitar lugares aglomerados, mas mesmo assim fui acometido do vírus e passei o vírus provavelmente para todos, porque minha filha, meu filho e minha esposa também ficaram com o Covid. Ficamos os 4 isolados fazendo o tratamento. Graças a Deus hoje posso proclamar para vocês e agradecer a Deus, pois todos estamos curados desse vírus. E assim como Josafá, aquela oração, meu irmão, minha irmã, aquela oração fez com que tudo hoje se tornasse diferente do que poderia ter acontecido. Esse é o meu conselho para você, acho que esse é o conselho de Deus para cada um de nós: invocar o nome do Senhor quando sentirmos principalmente medo e nos sentirmos perturbados. Que Deus venha a nos abençoar, aquele Deus que está ali no sacrário, que Ele saia de lá nesse momento e venha espiritualmente e mentalmente na minha vida e na vida dos meus irmãos. Queria só que antes de pedir essa bênção, queria que você repetisse comigo do fundo do coração. Repete comigo essa frase se você se sentir confortável. Com Deus eu tenho força para lutar. Com meu Deus eu venço qualquer barreira. Que Deus venha abençoar todos vocês que estão ouvindo esse vídeo, seus familiares também, a todos os pacientes acometidos dessa doença nesse momento. Que Deus vá ao auxílio dele e nos abençoe, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Dai graças ao Senhor, porque Ele é bom. Até uma próxima, meus irmãos.